A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada. Hoje nós vamos iniciar o terceiro trimestre da CPAD em 2022, onde nós vamos trabalhar nessa classe um tema muito especial: imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Eu espero que o Senhor Jesus ministre poderosamente ao teu coração. Essa lição, esse material, é organizado pelo pastor Tiago Brasil e eu espero que o Senhor Jesus também trabalhe na tua aula. Hoje nós chegamos na lição de número 1, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto na aula de hoje: morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Essa lição tem um viés todo voltado para a prática do discipulado. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal. Passe a ser um dos nossos alunos. Deixa o teu likezinho, teu joinha, teu comentário. Aproveita, ativa o sininho também. Envia essa aula para mais alguém que você conhece, que precisa aprender um pouco mais na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra todo o nosso material no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para poder aprender um pouco mais do Senhor. E se você é professor dessa classe, da classe dos jovens, e precisa de um material para poupar o teu tempo, você pode ter acesso ao meu material, ao esboço que eu preparo, às minhas aulas, aonde você tem o recurso também do PowerPoint, se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD, que tem uma proposta trimestral para poder te abençoar. No Facilita, você recebe alguns bônus também, como nosso workshop de pregação, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito legal também, além do que o nosso curso de discipulado e evangelismo. Vale muito a pena. A proposta com as assinaturas estão aqui, no comentário abaixo e no link na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos estudar um pouco mais a respeito do discipulado em Jesus, de sermos discípulos de Cristo, nessa visão sobre a classe dos jovens. E é claro, vamos então deixar de conversas e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós estamos iniciando um trimestre, estamos iniciando o terceiro trimestre da CPAD em 2022. Nós vamos trabalhar nesse trimestre sobre o tema imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A nossa lição de hoje é a lição de número 1, onde nós vamos trabalhar sobre o tema morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A própria lição dá para você. A primeira base bíblica é o texto principal, que se localiza em Romanos 14:8. Então, leia esse versículo com os teus alunos. Apresenta também, por gentileza, o resumo da lição. Faça isso. Leia esse resumo com os teus alunos em sala de aula. E a leitura bíblica em classe se localiza em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Dica: lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Nesse trimestre estaremos estudando a respeito do verdadeiro discipulado, a respeito do sentido de sermos discípulos de Jesus, servos de Cristo, seguir a Jesus. E na vida do discípulo, do novo convertido, daquele que está seguindo a Cristo como você, como eu, a salvação ela tem um espaço primordial. Porque a salvação ela é dada mediante a graça de Deus. E a salvação traz então para o nosso coração a verdadeira esperança. Conforme Stanley Horton, ele destaca que a única esperança na vida humana é exatamente pautada na salvação, na redenção em Cristo, que restaura essa humanidade agora através do Calvário, nos comprando com o preço de sangue. Outro detalhe que nós aprendemos também é que a salvação é um ato milagroso da parte de Deus,
para a vida do discípulo, sobre a nossa vida em si, porque esse ato milagroso, ele parte exatamente da vontade soberana de Deus mediante a graça. E a salvação, ela é obtida por intermédio da fé, não é por obras, para que o homem possa se gloriar, mas a salvação, ela é estabelecida pela fé em receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Tem base bíblica. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, você pode ler esse texto. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, também vai te dar base para isso. Em João capítulo 1, versículo 12, também te traz uma orientação. E lá no capítulo 3 de João, versículo 5, também vai te trazer uma orientação muito legal. A salvação também, ela não significa apenas o livramento da condenação do inferno. É importante a gente levantar isso em sala de aula. A salvação, ela procura agora nos abraçar de forma integral, nos restaurando de forma integral para Cristo. Porque o pecado, ele nos afeta também de forma integral. Ele afeta o nosso corpo, a nossa alma e espírito. E a salvação procura agora, através de Cristo, nos restaurar a uma vida espiritual plena, nos tornando agora discípulos de Jesus. Então, você que está me assistindo é discípulo de Jesus. Vejamos aqui alguns princípios sobre a salvação em Cristo, já que a gente vai trabalhar muito sobre esse aspecto de ser um discípulo durante esse trimestre. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender sobre o que não é salvação. Então vamos deixar claro em sala de aula o que não é salvação. A salvação não é ter uma religião. Você precisa levantar essa característica. A salvação também não é frequentar apenas uma igreja. A salvação não é ter e ler a Bíblia. A salvação não é professar um credo religioso de cor. O que a tua igreja ensina de cor? A salvação não é batizar adulto e criança. O batismo é só um símbolo dessa conversão, mas ele não salva ninguém. Outro detalhe, a salvação não é um código de conduta. A salvação não é praticar boas obras. E aí nós podemos perguntar, então o que é verdadeiramente a salvação? O que a Bíblia destaca sobre o que é salvação, já que a gente é discípulo e precisamos então aprender sobre o que é a verdadeira salvação. A salvação é ter uma comunhão plena com Jesus através da pessoa do Espírito Santo que agora habita em nós quando aceitamos a Cristo. Nós nos tornamos então morada de Jesus. Outro detalhe, a salvação é a redenção, a nossa libertação do poder do pecado. Isso está escrito em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A salvação é a libertação também do cativeiro espiritual. Nós estávamos escravos e Cristo então nos libertou, nos comprou desse cativeiro. Romanos capítulo 8, versículo 20. A salvação é a saída do meio das trevas do pecado, é a libertação completa do erro. E isso está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. A salvação também é o retorno do nosso exílio espiritual. Nós estávamos afastados de Deus e agora em Cristo, por intermédio da salvação, olha a gente pertinho de Jesus, glória a Deus, pertinho de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. Gente, que Deus use você em sala de aula. Sabe o que o Ulrich Bergsten destaca a respeito da salvação? A salvação, ela é um preparo para a vida do discípulo. Ela age preparando o discípulo na santidade para que esse discípulo então possa viver nesse mundo através da proclamação do evangelho. Então nós somos chamados para anunciar esse evangelho. E a pegada desse trimestre traz essa visão. Traz essa visão de sermos discípulos de Jesus, de anunciarmos as boas novas. E como isso alegra o meu coração em compartilhar essa palavra com você. Se eu estou te ajudando, se essa palavra já está te edificando, se a aula de hoje está sendo uma bênção para você, deixa teu comentário aí, coloca de onde você está assistindo a gente. Eu fico muito feliz quando vocês participam conosco aqui em Cristo Jesus. E é claro também que nós precisamos entender quais são então as condições para que possamos experimentar a boa salvação, a salvação dada por Cristo, por intermédio da graça.
Em primeiro lugar, a salvação ela pode ser experimentada por intermédio do arrependimento e confissão dos pecados e a nossa fé em Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro princípio: se arrepender, confessar os pecados e crer em Jesus. A gente percebe também que a salvação, em segundo lugar, ela é uma ação regeneradora do Espírito Santo agora em nós, que é justificado mediante a graça de Deus. E agora nós somos eleitos, chamados para sermos herdeiros de Deus por causa da salvação em Cristo. E isso traz para nós uma esperança eterna, a nova vida em Cristo através da salvação. Tem base, quer ver? João capítulo 3, versículo 3, Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, Efésios 2, 8, Tito 2, 11. Então você pode ler esse texto. E já iniciando a nossa aula, o primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: a nova vida que recebemos. Gente, eu espero que o Senhor Jesus te use como instrumento na escola bíblica dominical. Vejamos então algumas evidências em nossa vida quando nós recebemos a salvação. A primeira evidência é que quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo dá testemunho no nosso interior. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. A segunda evidência é que quando nós recebemos a salvação, essa evidência se torna agora uma evidência externa. As pessoas à nossa volta, os homens, passam a ver a verdadeira vida guiada em santidade para a glória de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 24. Tito 2,12. Então há uma transformação aqui e que essa transformação também alcance você. Alcance vidas. E se você puder me ajudar, envie essa aula para mais alguém também ser alcançado através dessa palavra e ter um encontro com Jesus. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a graça que nos faz mudar de vida. Vamos compreender um pouco mais agora sobre o conceito da graça de Deus. O discipulado nos guia, então, para a compreensão da salvação em Cristo por intermédio da graça. Para Tiago Brasil, ele destaca muito bem, como comentarista da lição, que o Evangelho traz para a gente essa maravilhosa consciência agora em Cristo de entender a respeito da salvação, que é um favor imerecido por toda a humanidade. E a partir dessa visão agora, como discípulos, nós devemos viver dignamente, honrando o Senhor e anunciando o seu reino. E você tem uma base bíblica lá em João capítulo 3, versículo 16, Colossenses capítulo 1, versículo 10, onde nós enxergamos aqui o pleno amor de Deus, a plena manifestação da graça de Deus. A graça de Deus é essa manifestação da salvação em Cristo. A graça de Deus também é um conceito teológico onde nós podemos definir como a manifestação da graça em Cristo e o favor imerecido de Deus e a manutenção dessa obra criada. Então, graça é favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou primeiro, amou você, amou o teu aluno também. É por causa da graça que nós agora temos uma oportunidade de sermos discípulos. Nós estávamos em pecados, afastados de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas Cristo nos amou. Deus nos chamou através da sua vontade, da sua soberania. Isso está escrito também lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Nós somos chamados agora para sermos discípulos e vivermos essa nova vida dada em Jesus. Conforme o pastor Clayton Pomerene, ele destaca que a salvação ela é oferecida a todos os homens gratuitamente. Você não paga nada para receber a salvação. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 é uma base bíblica que você pode estar lendo com os teus alunos. A salvação é uma escolha livre de cada um, ou seja, aqui nós encontramos até o livre-arbítrio. Deus ele manifesta a sua graça, o seu amor em nos salvar e nos dá a permissão de escolhê-lo, de servi-lo. É claro que o Espírito de Deus também nos convence, pavimenta o caminho, prepara tudo para que você tome a decisão de servir a Jesus de todo o teu coração. A graça também nos guia para esse entendimento da nossa
vida eterna com Deus, isso está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Você pode ler esse texto em sala de aula. A Bíblia destaca que a graça é a maneira de Deus se dispor de braços abertos como Senhor e Salvador. É a maneira de Deus se dispor como Senhor amoroso, como aquele que nos ama. A graça é um favor verdadeiramente imerecido. Nós não merecíamos ser discípulos. Você não merecia ser discípulo. Ninguém teria o direito de receber a graça, mas Deus decidiu nos perdoar. Deus não tinha obrigação de perdoar ninguém, mas ele decidiu nos amar. Nós estávamos afastados, sendo conduzidos exatamente ao inferno, mas a graça de Deus nos alcançou. Deus tomou a iniciativa. Isso, portanto, é graça de Deus. Antes mesmo de pecarmos, o Senhor planejou a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 4, dá base para isso. E quais são os aspectos que a graça nos envolve? O primeiro aspecto é a justificação. Através da graça, nós experimentamos a justificação. E o que é a justificação? É a aceitação da justiça de Deus. Agora, através da graça, essa aceitação da justiça de Deus é justificada através da morte de Cristo. Ou seja, nós estávamos condenados à prisão eterna, à morte eterna, mas agora em Cristo nós somos justificados. O preço foi pago. A segunda característica que a graça manifesta é na regeneração. Através da graça, nós podemos agora nascer de novo, sermos nova criatura. A velha natureza que nos conduz ao pecado, ela morre. E agora nós temos a oportunidade de sermos nova criatura em Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. É claro que a graça também opera na própria santificação, como característica também. E essa graça trabalha em nós, nos transformando diariamente, nos conduzindo. Por exemplo, se você falava palavrão quando não era crente, agora quando aceita Jesus, você sabe que por meio da fé, pela graça de Deus e através do Espírito Santo, você vai sendo santificado, você vai tirando essas palavras que são torpes da sua boca, e você passa agora a agir para a glória de Deus. Se você tinha atitudes que desonravam as pessoas e a Deus, agora, pela graça em santidade, você agora passa a viver uma vida santa. Então, nós entendemos que a obra da salvação é oferecida mediante a graça de Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o Paulão deixa claro que a salvação não é por causa das obras, mas é vontade soberana de Deus. Então, essa graça é oferecida para você através de Cristo. Leia Tito, capítulo 2, versículo 11 com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da igreja. Se eu estou te ajudando, deixa o like aí, que ajuda a gente também, tá? O segundo subtópico do primeiro ponto trata agora sobre o seguinte argumento: o batismo como imagem pública da nossa decisão interior. Deixa eu explicar para você qual é a visão bíblica sobre o batismo. Todo discípulo tem a oportunidade de se batizar, de estar em Cristo, de testemunhar a sua fé através do batismo. E você também tem essa oportunidade em Jesus. O Tiago Brasil aborda na lição que o batismo é um ato público, é uma decisão pública de você submergir das águas e testemunhar a respeito da sua fé no Cristo como seu Salvador pessoal. Então, a prática do batismo, ela está muito atrelada também ao discipulado. Pequeno detalhe que eu quero destacar para você é que o batismo ele é uma ordenança de Jesus. Nós pentecostais trabalhamos o batismo com a palavra ordenança e não sacramentos. Outras igrejas trabalham com o termo sacramento, tanto o batismo como a ceia. Mas nós, crentes pentecostais em Jesus, pela declaração de fé das Assembleias de Deus, utilizamos então o termo ordenança, porque é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus a ser realizada através do discipulado. Então, para nós, o batismo ele tem essa função de testemunhar o Cristo. Outro detalhe também que você precisa levar em consideração: batismo não salva ninguém, gente. O batismo ele não é um ato de salvação.
mas o batismo é um ato de testemunho da sua fé e a sua salvação agora em Jesus. Agora também nós precisamos destacar que existem algumas formas da realização do batismo, e nós vamos deixar claro essas formas aqui para você. Existe o batismo por imersão, que é aquele batismo do mergulho. Nós, crentes pentecostais das Assembleias de Deus no Brasil, nós utilizamos esse método, o método do mergulho, aquele que a pessoa é mergulhada em águas. Porque ali nós encontramos então esse símbolo dessa morte, quando a pessoa desce, a morte de Cristo, e dessa ressurreição em Jesus, quando a pessoa então surge das águas. A partir da Bíblia, então, nós utilizamos esse método, porque esse método era praticado também nos dias de Jesus. O segundo método que existe a respeito do batismo, e algumas denominações utilizam esse, é o método por afusão. Que método é esse? É aquele onde o sacerdote derrama um pouquinho de água na cabeça do candidato do discípulo ao batismo. Esse método também é utilizado por algumas denominações e também é utilizado em alguns casos de doenças terminais. Por exemplo, a pessoa não pode descer ao tanque, não pode ir ao rio por causa da questão de saúde, mas ela deseja se batizar. Então, esse método também pode ser utilizado. Outro método que é utilizado é o método por aspersão, uma espécie de borrifação sobre o candidato, então, que está se colocando à disposição para o batismo. É claro que nós já deixamos aqui bem destacado que nós pentecostais utilizamos o método por imersão. Porque o Novo Testamento ele traz a base para isso. A palavra batismo significa, então, mergulhar. Existem diversas passagens bíblicas que demonstram, então, a nossa crença a respeito do batismo por mergulho. Quer ver? Marcos capítulo 1, versículo 5, o próprio João Batista batizava no rio. Quando você olha para a Bíblia, em Marcos capítulo 1, versículo 10, Jesus saiu das águas. Ele mesmo praticou esse método de batismo, que é o batismo por imersão. Ele mesmo tomou essa decisão de ser batizado assim. Também nós encontramos em João capítulo 3, versículo 23, que João Batista batizava também muitas pessoas com esse método. Felipe batizou o eunuco lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 36 a 38, com esse método também. Então você percebe que a própria igreja primitiva também realizava esse método do batismo por imersão. O batismo é sim um símbolo, é um testemunho da nossa nova vida em Jesus como discípulos de Cristo. Ele demonstra então a nossa vida com o Senhor. Tem uma base bíblica. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, aonde destaca aqui que aquele que é batizado agora, ele passa a dar testemunho de Cristo. O batismo, ele é utilizado e ele é realizado para poder testemunhar da glória de Cristo. E deve ser realizado da seguinte maneira: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque essa prática também é vista nas próprias páginas da Escritura. A Bíblia destaca para a gente que o batismo ele é realizado para a glória de Deus, como testemunho na vida daquele que se tornou um discípulo de Jesus. Como estamos deixando claro para você, o batismo não salva ninguém, mas ele serve exatamente para um testemunho. Porém, a Bíblia dá base lá em João capítulo 3, versículo 5, onde diz o seguinte: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós já compreendemos que o batismo não é um ato da salvação, mas ele acompanha a salvação. Ele é um ato do testemunho dessa salvação. E aqui nós percebemos, à luz das Escrituras, que essa prática é realizada pelos próprios discípulos, como ordenança de Jesus. Marcos 16, 16. Você pode ler esse texto, você vai perceber muito bem, à luz das Escrituras, que os discípulos deveriam realizar essa prática, a prática do batismo. Mas nós entendemos que existem pessoas que aceitam a Jesus e não têm a oportunidade de descer às águas, de serem batizados para dar esse testemunho. Elas perdem a salvação? Claro que não, porque o batismo é apenas um símbolo. Você pode se recordar, por exemplo, de Lucas capítulo 23, versículos 39 ao 43, onde o ladrão ao lado de Jesus na cruz, ao reconhecer Jesus como Senhor,
teve a oportunidade de experimentar a salvação em Cristo. E aqui nós percebemos, à luz das Escrituras, que o batismo ele é um símbolo, então, na vida do discípulo, na vida daquele que se converteu a Jesus como você. Daí a necessidade de falarmos em sala de aula sobre a realidade e a importância de assumirmos o nosso compromisso com Jesus, como está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Esse símbolo destaca exatamente a nossa fé em Cristo. Ele é um testemunho para o mundo, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículos 20, Colossenses 3:3. O batismo também destaca aqui a nossa novidade de vida, a partir desse momento, dessa transição de velha vida para nova vida, de velha natureza para nova natureza. Então, o batismo é um marco. Romanos capítulo 6, versículo 5, Colossenses 2:12 traz uma orientação sobre isso. O batismo também ele é uma confissão. Ele é uma confissão da nossa fé agora em Jesus. Então, quando você desce as águas, você está dizendo para o mundo que você crê em Jesus. Gálatas capítulo 3, 27 dá base para isso. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, também escreve isso. Então, na Escritura, nós encontramos essas bases que demonstram agora a nossa nova vida em Jesus. Daí a importância do batismo. Se eu estou te ajudando, deixa aí o teu comentário. Se essa aula está edificando você, por favor, participe conosco em Cristo Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto. Nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Conforme o autor da lição, pastor Tiago Brasil, ele destaca que poucas pessoas estão dispostas a receber Jesus e a reconhecer Jesus através do amor desse Salvador, conforme está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 8. A fim de vivermos sabiamente nesse mundo, é importante nós levantarmos algumas considerações fundamentais. Primeiro, como discípulos de Cristo, nós somos peregrinos nessa terra. Nossa vida aqui ela é passageira. A nossa morada não está aqui, mas vem dos céus. Você tem uma base também lá em Tiago capítulo 4, versículo 14. Em segundo lugar, nós precisamos entender que é necessário estarmos conscientes da nossa questão terrena, pois nós precisamos ter então a nossa mente ligada em Cristo. Você tem uma base lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos agora 16. A partir dessa visão, nós compreendemos que nós estamos nesse mundo e nesse mundo então precisamos assumir o compromisso com Jesus. Você precisa assumir o compromisso de ser discípulo de Jesus. A marca atual do mundo é exatamente a marca da corrupção. Mas aquele que está em Cristo, ele veio para iluminar esse mundo através do amor de Jesus em seu coração. Nós somos chamados para fazer a diferença, salgar e iluminar. Como está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo, para compartilhar então nesse mundo mal as virtudes do reino de Deus, como discípulos de Jesus, na sociedade em que nós estamos inseridos. Isso quer dizer, gente boa, que você foi chamado para ser um instrumento de Deus na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos, na família. É importante nós pararmos para pensar sobre isso. Nós somos discípulos de Jesus. A nossa vida agora, ela não é norteada pelos padrões do mundo, desse mundo pós-moderno, dessa sociedade que não tem concretude, mas nós precisamos agora sermos norteados pelas Escrituras. Então a palavra de Deus, ela dita que nós precisamos ter a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É ter uma vida guiada por Jesus. Você, teu aluno, precisam ter uma vida guiada por Jesus. Todos nós precisamos olhar para Cristo em qualquer circunstância das nossas vidas. Você tem uma base bíblica? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia destaca que os discípulos de Jesus não são desse mundo. Nós não somos daqui, somos chamados para fazer a diferença. João capítulo 17, versículo 16.
E é claro que esses discípulos de Jesus, como você e eu, nós ansiamos pela nossa pátria celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dessa forma, nós precisamos entender que o nosso estilo de vida é um estilo de vida de discipulado, de sermos discípulos, de sermos crentes, de levarmos esse reino de Deus para que vidas possam ser alcançadas. A vida do discípulo ela é marcada pelo acolhimento, o acolhimento das pessoas, dos oprimidos pelo pecado por causa do diabo. Nós somos acolhedores na função de amar o próximo e testemunhar do reino de Deus e oferecer a ele a oportunidade de salvação e vida eterna. Isso tem base lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Isso é uma ação do amor. Nesse sentido, nós vivemos nesse reino e compartilhamos esse reino às vidas. Então, se você é discípulo, você tem que estar engajado na obra de Deus, engajado nas coisas de Deus, manifestando a glória de Deus fielmente. Então, seja um discípulo engajado. Use a palavra de Deus para que vidas possam ser alcançadas por Jesus. Avançando, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Vamos agora para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Livres do pecado, escravos agora de Cristo. Temos uma base bíblica, você pode ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós em Cristo agora somos servos de Jesus. A palavra escravos traz essa ideia de servos de Cristo, de estarmos ligados a Jesus. Nós fomos comprados por Jesus. E o primeiro subtópico da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: vivemos como livres e não escravos do pecado. O Tiago Brasil comenta que o apóstolo Paulo ele utiliza uma imagem bem interessante do escravo para descrever agora a sua servidão a Cristo. Ele utiliza exatamente um símbolo que acontecia na sua época. Quando o escravo tinha o direito de libertação e gostava e amava o seu senhor, ele então decidia por si só permanecer como escravo, como servo na casa do seu senhor, por desejo pessoal. Aquele que se tornasse então um escravo livre tinha essa liberdade de escolha de permanecer servindo. A partir do momento em que ele decidisse permanecer servindo, na cultura da época, ele tinha então a sua orelha furada para descrever que ele teve a oportunidade da liberdade e decidiu permanecer servindo. A partir dessa figura de linguagem aqui, nós aprendemos agora em Cristo que nós somos como esse escravo. Em Cristo agora nós somos servos. Ele nos comprou, nos deu a libertação, mas desejamos agora servi-lo de todo o nosso coração. Servi-los agora como discípulos. O Novo Testamento destaca a respeito de Jesus como nosso resgatador, aquele que paga o resgate dos resgates, nos livrando então da escravidão. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, Marcos 10, 45 também. O livramento que Cristo nos concedeu foi na sua morte no Calvário. Através da morte de Cristo, nós somos agora comprados para Deus. Fomos libertos do pecado. Leia Romanos capítulo 3, versículos 24, Colossenses 1, 14. Em Cristo agora nós somos redimidos, somos comprados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 também dá base para isso. Portanto, o Novo Testamento deixa claramente para a gente a explicação que nós em Cristo agora somos lavados e remidos pelo Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 4 também dá essa visão, pois o alto preço foi pago. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 também traz essa visão para a gente. Em Cristo agora nós somos livres. Em Cristo agora nós somos livres dos vícios, livres do pecado, livres exatamente dessa escravidão. E em Cristo agora nós somos servos, discípulos, que temos a oportunidade de compartilhar as boas novas do reino por amor ao nosso Senhor. Que Deus então te use de uma maneira espiritual e sensacional na tua igreja. Se essa aula está te edificando, por gentileza, envia ela para mais alguém. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento aqui no segundo ponto: a queda do jugo da morte. Lembre-se que o preço já foi pago.
A dívida já foi paga e cancelada, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14. A tarefa impossível da restauração da humanidade foi realizada por Cristo no Calvário. João 19, versículo 30. Hoje, nós podemos então ter a nossa autoconfiança em Cristo, porque do céu veio então o nosso Redentor. Lucas capítulo 21, versículo 28 também te dá a base para isso. As escrituras nos mostram que todos pecaram e estavam destituídos, afastados da presença de Deus. Romanos 3, 23, Salmos 14, versículo 3, Marcos 10, 18, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. O problema do pecado passou a ser um problema muito sério, porque a Bíblia trata isso com muita abrangência. Isso está escrito também lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Porque esse pecado nos afastava de Deus e nos levava para a justiça de Deus, para a ira de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Mas o sacrifício de Cristo no Calvário foi completo, ao ponto do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos dar agora nova oportunidade, nova chance, nos fazer agora seus discípulos. João capítulo 1, versículo 29 diz que ele é o Cordeiro de Deus. Aqui nós percebemos que nós agora somos testemunhas de Cristo, testemunhas desse amor. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício completo. Foi um sacrifício genuíno, nos dando livramento da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 26, 10. Nesse sentido, a morte de Cristo, ela é substitutiva, ele toma o nosso lugar, ele ocupou o nosso lugar, nos dando nova oportunidade de sermos discípulos. Isso está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele nos perdoou, nos restaurando agora como servos e discípulos. Ou seja, a morte vicária de Cristo no Calvário nos resgatou, nos trazendo agora da maldição para a bênção, nos dando agora uma nova oportunidade para a glória de Deus. Você pode dizer para os teus alunos que Jesus nos deu essa nova oportunidade, que Jesus quer usar eles de uma forma especial, que Jesus nos convoca agora para sermos discípulos e obedecermos à vontade de Deus em nosso coração. Que essa vontade também alcance você, alcance a tua vida e a tua família para a glória de Deus. Já avançando, o terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto nesse segundo ponto. Não temos mais medo. Segundo Tiago Brasil, a salvação agora quebra todas as cadeias do pecado sobre as nossas vidas. E em Jesus agora nós somos herdeiros de Deus. Observe como a salvação nos dá uma oportunidade. Só Cristo é capaz de cobrir todos os nossos pecados através do seu sangue. Só Cristo agora estabeleceu essa ponte de nos restaurarmos para Deus. Somente em Cristo, através do seu sacrifício vicário no Calvário, nós agora experimentamos a verdadeira salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12 também dá base para isso. O pecador, que no caso aqui sou eu e você, nós não teríamos condições de experimentarmos essa graça de Deus, mas a graça de Deus foi oferecida pelo próprio Deus e ele então decide nos restaurar. O pecado é a única coisa que faz separação da nossa vida com o Senhor. Isaías 59, 2 dá base para isso. Mas em Cristo, que ele se torna a ponte agora, nós agora somos ligados no Senhor por intermédio da salvação. Então todo medo cai por terra. E esse medo vai embora porque agora em Cristo nós temos a confiança mediante a fé. Em Cristo nós somos reconciliados com o Senhor, com Ele mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. A humanidade agora pode viver em comunhão com o Pai a partir do momento que aceita Cristo pela fé. Atos 17, 28 também dá base para isso. Então, em Jesus, gente boa, você tem essa oportunidade de nova vida. Em Jesus, você tem essa oportunidade de ter uma restauração com o Senhor. Em Jesus, você experimenta as coisas de Deus. E em Jesus, você possa ser
fervoroso ao ministrar essa aula para a vida dos teus alunos. Que essa aula edifique você também. O terceiro ponto da nossa ministração trata então sobre o seguinte argumento, já nessa primeira aula de hoje. Já posso viver, pois nasci de novo. Você pode ler o texto bíblico também de Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo e aquele que estava perdido. Você tem agora o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto: discernindo a obra de Cristo por nós. É importante você entender isso aqui, afinal de contas você é discípulo e você é um discípulo que dá glória a Deus. E se você é daqueles crentes como eu que diz glória, aleluia, comenta aí deixando glória a Deus e o aleluia, para que Deus então te edifique poderosamente. A partir da leitura de Romanos capítulo 6, versículo 11, Tiago Brasil ele comenta que o sacrifício de Cristo ele foi fundamental para a nossa restauração e a nossa vida cristã também. Hoje nós temos uma vida cristã por causa da morte de Jesus. Pega isso e deixa Deus te usar. A obra de Cristo custou um alto preço, o preço do sangue de Jesus, porque essa obra foi completa. Você agora em Cristo experimenta da nova oportunidade de ser um discípulo de Jesus por causa da vontade soberana de Deus. Somente através da obra de Cristo, o Pai agora nos reconciliou consigo mesmo. Então, em Jesus, nós somos libertos do pecado, você é livre da escravidão e agora você é servo de Jesus, como discípulo de Jesus, e nessa obra completa você agora tem uma união com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Essa reconciliação foi necessária para nos livrar então da condenação eterna, aonde nós experimentamos por intermédio agora do Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 8 ou 11, essa regeneração, essa justificação, essa nova vida em Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Logo, nós entendemos que a salvação ela acaba derrubando o império da morte. A salvação ela acaba vencendo, através do sacrifício de Cristo, todo o domínio de Satanás sobre nós. Essa salvação agora nos leva para o caminho em direção a Deus como discípulos de Cristo. Esse é o caminho genuíno que você precisa seguir. Então a aula de hoje ela procura demonstrar para você a necessidade do reconhecimento dessa salvação na sua vida e na vida do teu aluno. Gente, deixa Deus te usar como boca profética de Deus para descrever a respeito de ser um discípulo de Jesus, de abraçar a salvação nesse trimestre. Já avançando, segundo subtópico, trata então sobre o seguinte argumento: o fim do império do pecado. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é uma verdadeira vitória para o nosso coração. O Tiago Brasil comenta que o nosso Redentor deu a esperança, restaurando agora a nossa vida ao seu reino. Está lá em João capítulo 18, versículo 36. Foi na cruz do Calvário onde aconteceu o sacrifício expiatório de Cristo, substitutivo por nosso lugar, que o império do pecado caiu por terra. Isso está escrito lá em Isaías 53 também. O alcance da morte de Cristo, dessa morte expiatória, é por todas as pessoas, por todos os homens. Então nós acreditamos que o sangue de Jesus é para todos e não somente para os predestinados, mas é para todas as pessoas em Cristo. O sangue de Cristo agora traz então essa ideia correta e coerente que essa predestinação da salvação, vamos pegar assim, é para todas as pessoas e não somente para um grupo de escolhidos. O sangue de Cristo agora nos liberta do pecado e nos dá a oportunidade de sermos nova criatura. Então a morte de Jesus alcança a todos. Outro detalhe bíblico que nós aprendemos aqui, e essa grande oportunidade de salvação e libertação, ela é demonstrada a partir de algumas características. Ela é demonstrada por intermédio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. A Bíblia destaca que essa salvação também é para todas as pessoas, alcançou a todos. Isso está escrito em João capítulo 3, versículo 15 e 16, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. A salvação
está disponível para todas as pessoas, independente do seu pecado. Lucas capítulo 23, versículos 43. A salvação está disponível por meio do arrependimento através da fé em seu coração. Atos capítulo 15, versículo 9, Romanos 3, 28, tem base bíblica. Assim, essa oferta da salvação é uma nova oportunidade agora de sermos livres para proclamarmos o Evangelho. Para fechar a aula de hoje, terceiro subtópico trata então sobre uma vida agora consagrada para Deus. Como é que uma vida é consagrada para Deus? Quando essa vida agora passa a viver esse discipulado. O Tiago Brasil faz questão de dizer que uma vida que é consagrada para Deus, ela vive agora em santidade. Mateus capítulo 7, versículo 13. É uma responsabilidade de cada discípulo de Jesus. Sua responsabilidade também de obedecermos então o ID de Jesus, compartilharmos o Evangelho e vivermos em santidade, pronunciando o amor de Deus em cada oportunidade que nós temos. E eu espero que através dessa aula você possa ter sido edificado em Jesus. E se eu contribuir contigo, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, manda esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus. Compartilha nas tuas redes sociais, tira uma foto, me marca no Instagram, posta aí nos stories. Eu vou ter o prazer de repostar com você. Muito obrigado, você que sempre faz isso. Tem uma galera que todo final de semana faz isso. Muito obrigado pelo teu carinho, eu fico tão feliz com isso. Deixa teu comentário aí, é importante pra gente. O likezinho também, porque nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Já somos uma comunidade aí de mais 100 mil alunos, graças ao seu apoio em Jesus. E se você está afastado de Jesus, se torne um discípulo de Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador, professe a sua fé em Cristo. Você pode fazer isso deixando um comentário aí abaixo, dizendo eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Utilizando também o teu celular com leitor de QR Code, você pode fazer parte do nosso cadastro. Nós vamos estar orando por você em Cristo Jesus. E como dica de leitura nesse trimestre, eu quero indicar para vocês o material da CPED, o livro de apoio da lição. Meu ainda não chegou, estou aguardando chegar, mas assim que chegar eu vou estar mostrando aqui para vocês esse texto que vale muito a pena você ter em mãos também. Quero trazer para vocês alguns textos sobre a prática do discipulado. Esse trimestre é todo voltado para essa prática do discipulado, de ser um discípulo de Jesus. E como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos. A formação do discípulo, esse material da editora Vida, vale muito a pena você ter esse material em mãos, estudando a respeito desse assunto. O discipulado dinâmico também, vale muito a pena você ter esse material. Esse material é bem legal, que te traz um crescimento em Cristo. O discipulado Mark David, da editora Vida Nova, vale muito a pena você conhecer esse trabalho em Jesus, você que deseja aprender um pouco mais. Como dica de leitura, quero indicar para você o Discípulo Verdadeiro, do William McDowell. Esse material é muito legal para você que gosta de crescer a respeito desse assunto. Timóteo Carriquer, Proclamando Boas Novas, material sensacional que vai te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o verdadeiro evangelho. John Stott, Porque Sou Cristão, outro texto muito bom que pode te ajudar a crescer em Jesus. Jonas Madureira, esse material Custo do Discipulado, vale a pena, vou utilizar ele muito na próxima aula também. O Discipulando com a Bíblia, esse material muito legal, pode te ajudar a crescer em Jesus também. E outro texto clássico que eu quero indicar é do Dietrich Bonhoeffer, o Discipulado. Você precisa ter esse material em mãos e estudar um pouco mais sobre esse assunto. E para fechar, John Stott, o Discípulo Radical. Que Deus em Cristo possa edificar você estudando um pouco mais a palavra de Deus sobre esses assuntos. Próxima aula, lição de número 2. Te espero por aqui. Vou trabalhar muito a respeito da vida do discípulo. O tema da próxima aula é ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Vamos aprender o que é ser um discípulo em Jesus, tá? Não falta não. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.